Glória ao nome de Jesus. Amém? Se vocês tiverem aí na mão de vocês uma Bíblia, eu quero convidar cada um a abrir em 2 Samuel, no capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9, vamos ler do verso 1 em diante. Na medida que os irmãos forem encontrando, vai dando um glória a Deus, um amém, um aleluia, vai sinalizando de alguma forma aí, 2 Samuel capítulo 9, verso 1 até o verso 13. A palavra do Senhor diz assim: certa ocasião Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? Ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi, se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome e disse: Mefibosete? E ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui o teu servo, Senhor. Então Davi, verso 7, tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade, por amor de Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale o tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e servos, e colherás dos frutos, para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Verso 11, Ziba respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei ordenou, meu senhor. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos meus filhos. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém. E todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Glória a Deus, vocês podem se assentar. Senhor, fala conosco pelo poder da tua palavra. Que eu seja aqui, Senhor, como um instrumento bem afinado nas tuas mãos, para que o Senhor possa tanger como o Senhor desejar. E que a tua glória, Senhor, ela seja aumentada neste lugar por causa do poder da tua palavra. Que o teu nome seja elevado nas alturas por aquilo que a tua palavra é capaz de fazer dentro de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu não sei se todos vocês conhecem essa passagem, mas é uma passagem que fala muito aos nossos corações, porque em Hebreus nós temos lá um versículo que diz que todas as coisas do Antigo Testamento, elas fazem sombra para o Novo Testamento. Tudo que a gente vê no Antigo Testamento, ele tem às vezes uma alegoria, uma figura de linguagem, ou algum tipo de sinalização para aquilo que está por vir, que é Cristo Jesus, né? Que viria depois no Novo Testamento, que nós conhecemos já. E essa passagem, ela
ela acontece depois de uma situação onde Davi já é rei. Vocês conhecem a história, Davi foi perseguido por Saul, Saul tinha um filho chamado Jonatas. E a Bíblia fala que Davi e Jonatas, apesar de Davi ser perseguido pelo pai de Jonatas, Davi e Jonatas eram muito amigos, que as almas deles se apegaram umas às outras. É isso que a Bíblia fala. Se apegou a alma de Davi à alma de Jonatas. Então eles eram amigos muito próximos, como irmãos. Apesar do pai de Jonatas ser alguém que perseguia Davi e queria matá-lo a todo custo. E Davi mostrava bondade e lealdade à descendência daquele que o perseguia. Quando por muitas vezes nós já ouvimos que aqueles que nos perseguiram que nos perseguem serão envergonhados, aqueles que nos perseguem serão derrotados, serão falidos. De fato o Senhor acabou mesmo com a história de Saul. O próprio Deus fez isso, mas não pelas nossas mãos, não pelas mãos de Davi, mas o importante não é aprender aquilo que Deus pode fazer com os nossos inimigos, mas é o que eu posso fazer com eles. O que eu vou fazer com aqueles que me perseguem? O que eu vou fazer com aqueles que tentam contra mim? Eu vou mostrar bondade e lealdade para a família daquele que me persegue, como Davi fez aqui, né? Isso a gente vai ver Jesus ensinando a gente também tomar esse tipo de atitude, mas não é nesse ponto onde a gente vai trabalhar nessa mensagem. Na verdade, eu quero falar um pouco sobre uma mesa inclusiva, de um reino exclusivo. Então esse é o tema da mensagem de hoje. Uma mesa que inclui de um reino que é exclusivo. Vamos tentar entender isso, nós vamos desenvolver junto aqui uma ideia, para a gente aprender sobre isso, para nós entendermos o que o Senhor quis nos comunicar com essa história de 2 Samuel no capítulo 9. Bom, primeiro o que é uma inclusão social? Para nós hoje esse é um assunto atual, hoje a gente fala muito sobre isso. Ou pelo menos, não fala muito, mas à torta direita nós temos alguma conversa sobre isso, porque há uma preocupação nisso hoje que antes não tinha. Então há hoje uma preocupação de montar um conjunto de ações, de medidas que possam facilitar a vida de alguém que possa ser excluído da sociedade. Então um cardápio de um restaurante em Braille, que chama, né? Braille, né? É uma ação de inclusão social, onde aqueles que são deficientes visuais têm acesso a um cardápio que não teria antes, se não tivesse essa ação inclusiva. Vocês estão comigo? As ações de inclusão social, elas servem para evitar diferenças sociais. Ela tenta trazer um equilíbrio para as diferenças sociais, onde aquele que possa ter algum motivo para sofrer preconceito, seja amparado por ações de ação inclusiva. Vocês estão comigo? Então nós temos aí que pode ocorrer que algum tipo de pessoa sofra preconceitos por causa da cor da pele, por causa de uma deficiência física ou mental, por causa da religião, por causa da orientação sexual, por causa de gênero, por causa da idade, da classe social, do poder aquisitivo. Então as pessoas lá fora, no mundo, na política, criam ações de inclusão social para que todas essas pessoas sejam capazes de ter tudo aquilo que a sociedade pode oferecer de benefícios e ela poder participar da sociedade. Porque, caso contrário, né, caso não tivesse esse tipo de ação, essas pessoas seriam marginalizadas, algumas delas seriam marginalizadas, teria algum problema. E, na verdade, essa questão de ação, de inclusão social, ela tem a ver com olhar para as minorias. E aí é um momento que eu fico pensando que essa questão de minoria é relativo também. Então a narrativa pode até ser bonita na questão política, mas a questão da minoria ela é relativa. Por quê? Porque depende do ambiente. Quantos aqui já sofreram algum tipo de preconceito pelo contrário do que o mundo sofre preconceito? Vamos dizer aqui, ó, eu vou dar exemplo para vocês. As pessoas dizem que precisa incluir socialmente aqueles que são minoria, porque eles já sofrem muito por preconceito, por história, por qualquer outra coisa. Agora, veja bem,
Quantos aqui já estiveram numa faculdade federal, como cristãos? Ou numa faculdade onde nem precisa ser federal, mas onde as pessoas olham para você como cristão e te excluem porque você é cristão? Amém. Psicologia, né? Então, essa questão da inclusão social, ela depende de ponto de vista também. Ela é relativa nesse sentido. Eu já me senti excluído por ser pastor no ambiente. Eu já me senti excluído de um lugar exatamente por ser alguém que... Porque o que acontece? O mundo vai criando um mecanismo para incluir as pessoas que, na verdade, muda o jogo. Ao invés de equilibrar, eles tentam fazer o equilíbrio, trazer equilíbrio, mas não conseguem porque muda o jogo. Ao invés de todo mundo ficar num lugar de igualdade, na verdade, aqueles que antes eram vistos por eles como opressores, se tornam oprimidos, dependendo do ponto de vista, como eu falei aqui. Então, a inclusão social tem a ver com isso. Inclusão social tem a ver com olhar para as minorias e fazer elas... evitar que elas sofram preconceitos ou que elas não estejam inseridas nos meios da sociedade e usufruam e desfrutem dos benefícios que a sociedade pode oferecer. Vocês estão comigo? Amém. Quem eram os excluídos da Bíblia? Quem eram, olhando para a palavra do Senhor, olhando para a Bíblia, para os contextos históricos, quem que eram aqueles que sofriam por uma falta de inclusão social? Os leprosos, deficientes físicos ou mentais, as mulheres sofriam muitos preconceitos também, os samaritanos, os pecadores, os publicanos. Mas como que Jesus tratava cada uma dessas pessoas? Na verdade, gente, a questão da inclusão social, ela só existe porque o mundo não reconheceu o Cristo. Inclusão social só precisa existir, só há uma necessidade de criar meios de se preocupar com minoria, no sentido de que este aqui é excluído por causa de classe social, esse aqui é excluído por causa de cor, esse aqui é excluído por causa de religião, de raça, porque a gente não conheceu o Cristo. Porque olha só como que era a mesa de Jesus. Vamos comigo lá em Lucas, capítulo 7, e fiquem atentos a 2 Samuel, capítulo 9, que nós vamos voltar aqui. Lucas, capítulo 7. Do verso 34 em diante. Então chegou o Filho do Homem comendo pão e bebendo vinho, e condenais, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Todavia os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Verso 36, tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, e posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato um profeta, bem saberia que nele está tocando e quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Verso 40. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para te dizer. Ao que ele esqueceu: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam um certo credor, e um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso, o credor decidiu perdoar a dívida dos dois. Qual deles vai amar mais aquele que perdoou? Simão respondeu: imagino aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Ao que Jesus congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa
e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os meus pés. E mais, tu não ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas, onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. E em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E permanece em paz. Glória a Deus. Aqui nós vemos como que Jesus tratava o pecador na mesa dele. E por muito tempo, nós que viemos de várias religiões aqui, a maioria de nós viemos da evangélica, o que a gente fez? A gente montou uma mesa de ceia por muitos anos, e a gente falou que nessa mesa de ceia só podia sentar quem era digno, só podia tomar do pão e tomar do cálice aquele que era digno. Agora eu faço uma pergunta para vocês, hoje não é dia de ceia não, mas quem aqui é digno de sentar na mesa do rei? Quem aqui tem coragem de levantar a mão e falar assim: eu sou digno, eu posso. Pegamos aquela passagem de 1 Coríntios 11, que diz assim, portanto, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria maldição, para a sua própria condenação. E a gente disse então, aqueles que são indignos não podem sentar na mesa da ceia. Mas eu vejo que o Senhor Jesus, Ele muito mais se ofende por nós excluirmos as pessoas da mesa dele, do que se alegra por nós termos acolhido as pessoas dentro da mesa dele, ao redor da mesa dele. Vocês estão comigo? Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Olha só, eu vim de um lugar onde a ceia era servida numa igreja sede, todas as igrejas dos bairros iam para essa igreja, a igreja ficava lotada, mas no dia da Santa Ceia, o pastor tinha uma lista de nomes e sobrenomes de pessoas que não poderiam participar da ceia. E ele falava no microfone, assim: o irmão Lucas Santana não vai poder participar da ceia hoje, porque foi visto jogando bola de bermuda, sei lá. Ele está excluído da comunhão, olha. Isso não é mais tão radical assim como quando eu era criança. Mas qual seria a nossa facilidade ou dificuldade de lidar com alguém chegando à mesa do Senhor e que fosse completamente diferente de nós? Qual que é o seu nível de dificuldade de lidar com alguém que seja muito, muito pecador? E se entrasse agora uma prostituta com a roupa de trabalho dela por essa porta, como que você olharia para ela? Você conseguiria cumprimentá-la com a paz do Senhor, minha irmã? Nós seríamos capazes de olhar para alguém que está vestida como uma prostituta, entrando numa igreja que quer sentar à mesa do rei e falar assim: a paz do Senhor, minha irmã? Ou será que nós temos bloqueios e dificuldades com isso ainda? Será que a gente já é capaz de acolher o homossexual? Será que a gente já é capaz de acolher o diferente? Será que a gente já é capaz? Mas pastor, é a congregação dos santos. A gente vai chegar lá, meu irmão. É a congregação dos santos porque o Cristo santificou. Nós não podemos entregar nada por nós mesmos. Tome o cuidado de que se você estiver excluindo alguém da mesa do Senhor por causa do pecado dessa pessoa, pode ocorrer que você não seja filho, você seja religioso. O religioso aqui dessa passagem tinha acabado de ser aceito na mesa. Ele que convidou Jesus, não foi? Mas quando Jesus está no lugar, ele é o Senhor, a mesa já era dele. Amém? Ele entrou numa casa, a casa já é dele. Ele montou no burrinho, o burrinho é dele. Ele foi o convidado? Foi. Ele aceitou o convite? Aceitou. E ele assentou numa mesa com o religioso. O religioso tinha acabado de ser aceito na mesa de Jesus. O que ele fez? Excluiu alguém da mesa. Apesar dele ser um xarope, por ser religioso. Um cara chato, um cara cheio de regras, um cara cheio de mimimi,
de conversinha fiada, cheio de métodos para agradar a Deus. Se tinha alguém que sabia colocar lenha no altar, era o religioso. Colocava tão certinho assim com a trena, alinhava, perfeccionista. Eu vou entregar perfeito para o Senhor. Aí é curioso, né? Tem templos como o de Salomão, que são templos gloriosos, tem coisas majestosas que o próprio Deus pediu para construir, mas o que ele fala lá no final da Bíblia, é que ele vai restaurar a tenda caída de Davi. Ou seja, uma coisa simples, mas que tinha um coração sincero diante do Senhor. A mesa do Senhor não foi feita, não foi servida para alguns, ela foi feita e foi servida para todos. A mesa do Senhor, ela foi oferecida para todos. O sacrifício na cruz do Calvário de Jesus Cristo foi para todos. A Bíblia não diz lá em João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o evangélico de tal maneira que deu seu Filho. Deus amou quem? Deus amou quem? O mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora a gente passa a entender que não somos nós que vamos excluir as pessoas da mesa do Senhor. Pelo contrário, nós somos aqueles servos, que agora eu quero ver se vocês estão lendo Bíblia, vamos ver se vocês conseguem acompanhar comigo aqui, mas aqueles servos da parábola que Jesus falou assim, olha, traga os meus convidados para o banquete que eu preparei. Quando eles saem, os convidados falam assim, eu tenho que cuidar de boi, eu tenho que cuidar de fazenda, eu tenho que cuidar de negócio, eu tenho que ganhar dinheiro. E aí Deus fala assim, então tá bom, nenhum deles quer, eles não são dignos da minha mesa. Convida qualquer um agora. Convide a todos. Eu quero que todos estejam ao redor da minha mesa. Chama deficiente físico, chama paralítico, chama cego, chama pecadores. Pode chamar todo mundo para a minha mesa. E nós somos esses servos que hoje incluem as pessoas na mesa. Nós já estamos ao redor da mesa, nós já somos convidados desse banquete. Agora a nossa parte é fazer aquilo que você estava fazendo agora há pouco, Tabata. Deu certo? Foi? A Tabata veio de um movimento evangelístico agora, estava fazendo aquilo que o Senhor ungiu ela para fazer. Acordou 5 horas, 5:30 da manhã, apesar de ter dormido tarde ontem, levantou, foi para o evangelismo, mandou ver lá. Por quê? Porque está incluindo gente ao redor da mesa do rei. Não foi perguntar a cor, a classe social, o gênero, a orientação sexual, não foi perguntar se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre. Foi querer falar para eles assim, olha, o cordeiro está sendo compartilhado para todos, a morte de Cristo na cruz te alcança também, mesmo que hoje você ainda não tenha sido alcançado, eu estou aqui para te oferecer. Tem uma mesa preparada para você, é só se assentar ao redor dela. E desfrutar do banquete que o Senhor preparou. Como que Jesus tratava esse tipo de gente excluída? Vamos lá em Marcos capítulo 2, verso 15 e 17. Vamos dar uma passeadinha na Bíblia aqui, gente. Marcos capítulo 2, verso 15 a 17. Eles estavam em Lucas, né? Só volta um livro aí. Marcos 2, do 15 ao 17. E aconteceu que, em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para os que se consideram justos, mas eu vim para os pecadores. Meus irmãos, eu falei na lista ali dos excluídos, tem os publicanos, né? E eu acho curioso que a Bíblia fala que, não é que olha só como que é a fala dos religiosos, não é assim, por que que os publicanos e os pecadores se assentam com Jesus? Ele fala diferente, ele fala assim, por que que ele come com os publicanos e os pecadores? Por quê, gente? Porque não eram os publicanos que iam até Jesus para sentar ao redor da mesa dele, apesar de que se fossem, seriam bem recebidos.
Não eram os pecadores que iam apenas, mas era o próprio Jesus que ia até a mesa dos pecadores. Mas pastor, a Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores. Meu irmão, para compartilhar da roda de escarnecedores, mas na verdade quando a gente olha para Jesus, a gente vai ver que onde ele entrava, ele santificava. Não era assim que, sabe aquela coisa que a gente sempre falou, gente, que quando a gente entra num lugar, num ambiente, a gente fala assim, eu já entrei uma vez numa pensão ali no centro, vou dar esse exemplo para vocês. Eu estava ajudando um rapaz morador de rua, na época ele estava transitando de uma situação de rua para vir para a mesa do Senhor. Nós estávamos convidando ele para vir para a mesa, ele topou o convite e caminhou com a gente por muitos anos. Então quando eu estava cuidando desse rapaz, eu fui procurar uma pensão para ele ficar. Eu entrei num lugar ali no centro, uma escadinha bem apertada, sem luz, paredes todas sujas. E aí quando eu entrei naquele lugar, eu percebi que o ambiente era pesado. Agora vem a fala que eu disse que é comum a gente falar, né? Sabe quando a gente vai nesses lugares e fala assim, eu senti uma opressão. Amém? Quantos já disseram isso? Quantos crentes já falaram isso aqui? Vem, levanta a mão, evangélico. Eu senti uma opressão tão forte, tinha tantos demônios naquele lugar. Olha como que o caminho é inverso. Quando Jesus chegava, os demônios falavam assim, eu estou sentindo uma opressão tão grande, Senhor, porque o Senhor me atormenta antes da hora. Meu irmão, a luz de Cristo está em você, na verdade você é sal e você é luz. Aonde você for, são os demônios que sentem opressão, não é você. Onde nós formos, por quê? Porque depende de mim, porque é a minha graça, porque eu sou bonito, porque eu sou... Não é porque eu sou ungido, porque eu tenho uma carteirinha de membro da COD, eu mostro para o demônio, ele sai. Não, é porque Cristo habita em mim, quando o demônio olha para mim, ele não me vê, ele vê Cristo em mim. Ele estremece, porque ele fala, olha, nesse aí eu não posso tocar, esse aí é dele, esse aí é do Senhor, esse está coberto pelo sangue do Cordeiro. Então quando eu chego num lugar, quem sente é o inferno. As forças das trevas é que tem que sucumbir, que tem que perecer. Quando a luz chega no ambiente. Havia uma lei no Antigo Testamento que dizia que a mulher, quando estava na época da sua menstruação, da sua impureza, ela tinha que se retirar, não podia dormir na mesma cama do marido. Tinha que ficar completamente isolada, separada. Aquelas roupas depois deveriam passar por um ritual de purificação. A mulher, na época de derramar o seu sangue, ela não podia ter, as vestes delas não podiam ser tocadas, era tudo impuro. Quando Jesus veio na terra, essa lei estava em vigor, amém? Aí o que acontece lá em Marcos, no capítulo 5? Uma mulher que não consegue cessar o seu fluir de sangue, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Essa mulher, vendo Jesus, ela falou assim, apenas tocar nas vestes dele eu serei curada. Só que aquilo era contra a lei. Aquela mulher poderia morrer apedrejada, porque ela estava provocando o pecado e a impureza em Cristo. E aí no meio de uma multidão amacetando, apertando e amassando Jesus, aquela mulher foi entre a multidão e de alguma forma tocou apenas na orla do manto dele. Jesus sentiu na hora que poder fluiu de si. E ele falou assim, alguém me tocou. E aí os discípulos falaram, lógico, todo mundo te tocou, Senhor. Que pergunta é essa? O Senhor não vê que a multidão te espreme aqui? Ele falou, não, alguém me tocou de um jeito diferente, porque de mim saiu virtude. Alguém foi curado. Então aquela mulher trêmula e com muito medo, ela olhou para Jesus e falou assim, Senhor, fui eu. Eu sofria de um mal muito grande, e eu cria que só tocando no Senhor eu já seria curada. Naquele momento, se Jesus fosse um religioso, ele poderia dizer assim, foi difícil, hein? Desculpa, gente. Ele poderia dizer assim, mulher, você está condenada. Abre uma roda aí, cada um pega uma pedra, pode acabar com a vida dela. Um religioso faria isso. Mas Jesus não repreendeu, Jesus disse o quê? Mulher, a tua fé te salvou. Você está curada. Na mesa do Cordeiro não tem regras. Ao redor da mesa do Cordeiro,
O que vigora não são regras, são relacionamentos. No lugar onde o relacionamento é firme, é sólido, é verdadeiro, não há necessidade de regras para convivência. Num lugar onde a gente conhece o Cordeiro de Deus, não há necessidade de ficar criando regras para que a gente possa viver em paz. Jesus, ao invés de repreendê-la, declarou: mulher, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, que é até mais do que ser curada. Foi curada e foi salva. Por quê? Porque aquela mulher viu o Cordeiro de Deus. Aleluia! Glória a Deus, vocês estão comigo? Os leprosos também tinham uma lei sobre eles. E quando alguém tivesse manchas na pele, deveria se isolar da cidade, deveria sair da cidade e ficar fora dos portões das cidades. E essas pessoas deveriam ficar isoladas até que fossem diagnosticadas que não eram leprosas. Se fossem diagnosticadas que eram leprosas, deveriam ficar em lugares separados somente para leprosos, ou seja, excluídos da sociedade. Excluídos pela lei, excluídos pela religião. Aí alguém pode me falar assim: pastor, mas essa lei foi o próprio Deus quem fez. Eu já ensinei a vocês aqui uma vez, duas ou até mais, que na verdade o que a gente precisa prestar bastante atenção é no espírito da lei, e não na lei em si. Quem aqui guarda o sábado? Ninguém. Mas nós descansamos um dia na semana, não descansamos? Pois é, se você não estiver descansando é porque você está em desobediência. Se descansar fosse fácil também, não seria um mandamento, né? Então tem gente que precisa do mandamento para descansar, e parar tudo e só ficar com o Senhor. Isso tem a ver com o espírito da lei. Então muitas vezes as pessoas se apegavam à letra somente, e não se atentavam ao que tinha no espírito da lei. Jesus foi aquele que veio para revelar que muito mais do que só a lei em si mesma, porque lá em Romanos Paulo também escreveu que a lei não foi capaz de justificar o homem, a lei não foi capaz de produzir frutos bons no homem, mas pela própria lei, na verdade, só se detectou que o homem é pecador. Então Jesus veio para mostrar o que há, na verdade, no espírito da lei, e falar assim: olha gente, ao invés de vocês olharem para a letra, para a lei, presta atenção no que a lei quer dizer. Então os leprosos, se fossem vistos numa cidade, andando no meio das pessoas, as pessoas poderiam gritar assim: amaldiçoado! Leproso! Começa a detectar que achou um leproso. E aí todo mundo se afastaria, correria dele e falaria assim: sai de perto da gente, vai embora daqui. Você imagina que vergonha. A lepra na Bíblia, ela é um sinal de vergonha. A lepra na Bíblia, ele é um sinal de miséria. A lepra na Bíblia, ela sinaliza um lugar de exclusão. Mas Jesus, lá em Mateus, no capítulo 8, nos versos 2 e 3, a Bíblia fala que um leproso chega diante dele e fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu serei curado. E aí a Bíblia fala a resposta de Jesus: eu quero. E Jesus tocou nele e ele foi curado. Ah, mas a lei dizia que não era para tocar. Só que quando o santo toca naquele que estava impuro, quando o santo, melhor dizendo, toca naquele que estava impuro, o impuro é santificado. O que a Bíblia fala da mulher santa e do homem iníquo, casados? Mulher, tu és crente, teu marido é descrente? Você santifica o teu marido pelo seu procedimento. É porque você é santa que ele é santificado. Marido, você é casado com uma mulher ímpia, uma mulher que não está em Cristo, você, pela sua santidade, santifica a sua mulher. A gente fez o caminho contrário, né, gente? A gente ficou pensando que tudo, na verdade, traz pecado para a gente, quando, na verdade, nós, como luz do mundo, deveremos, na verdade, trazer santidade para os outros. Então a religião ensinou para a gente tudo errado. E a gente ficou nessa por muito tempo, achando que é o pecado
que vai interferir na minha vida. Não, se eu estou em Cristo de verdade, o pecado já não me domina mais, não é mais meu Senhor. Eu tenho um Senhor e não é o pecado. Eu tenho um Senhor e Ele é Deus. Eu tenho um Senhor e Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é Jesus. Então agora onde eu chego, Cristo está em mim, e Ele manifesta a sua glória para que aquilo que estava impuro seja santificado por causa da luz que está em mim. Vocês cantavam quando era criança? Minha pequena luz, vou deixar brilhar, então. Na escolinha dominical. Lá em João, no capítulo 4, a gente vai ver Jesus se encontrando com mais uma pessoa excluída da sociedade, os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram os judeus misturados. Tinha uma lei no Antigo Testamento que dizia que homem judeu não podia casar com mulher que não fosse judia. Mulher judia não podia se casar com homem que não fosse estrangeiro. Daí Israel ficou cativo na Babilônia, e ali se misturaram as raças babilônicos com judeus. Nasceram samaritanos. Então havia uma província reservada somente para esses, porque já ficaram também excluídos. Falaram assim, vocês não vão ficar no meio do povo todo, pelo menos acha um lugar para vocês, fica todo mundo junto aí. Vocês que são dessa raça impura, ou vocês que são esses vira-latas aí. O judeu tratava samaritanos assim, como vira-latas, como raça impura. Não tem pedigree. Jesus vai lá naquele poço, com aquela mulher com o cântaro na mão. Meio-dia, aquele sol quente. Aquela mulher se encontra com Jesus. E aí Jesus fala assim, poderia, por favor, me arrumar um pouco de água? E aquela mulher mostrou tanta confusão nela. Porque um dia a religião excluiu ela da mesa, e a exclusão dela e a religião foi criando nela um monte de paradigmas que só afastaram ela de Deus. Porque com um pedido de um copo de água, essa mulher mostrou tanta confusão. Vocês lembram da resposta dela? Jesus só falou assim, me dá um pouco de água, se ela desse estava tudo certo, né? Ela falou assim, o Senhor sendo homem, fala comigo que sou mulher, judeu, e eu sou samaritana. Como que pode o Senhor conversar comigo? Mostrou a confusão da alma dela. A uma mulher toda atrapalhada, toda cheia de problemas, como nós éramos também. Ou talvez ainda somos. Complicados, cheio de regras, cheio de dificuldades de entender as coisas. E Cristo tão simples, falou assim, era só uma água. Ou água difícil, era melhor ter ido comprar, né? Uma garrafinha. Aí aquela mulher falou assim, ela tinha um problema com a religião, ela tinha um problema com o seu gênero, ela tinha um problema com a sua raça. Ela era samaritana, era mulher, e tudo isso ela foi falando diante de Jesus. Ela tinha um problema com o seu culto. Ela falou assim, vocês judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, nós dizemos que tem que adorar em tal lugar. E você diz o que sobre isso? Essa mulher só tinha confusões para trazer para Cristo. E aí Jesus falou assim para ela, cadê o teu marido? Falou assim, eu não tenho marido. Falou, respondeste bem, porque já tiveste 5, e esse que está com você hoje não é o seu marido. Aquela mulher, naquele momento, aquilo para ela era uma mensagem muito mais profunda do que é para mim e para você. Nós lemos isso e para nós não faz tanto sentido como fez para aquela mulher, pensa nisso. Aquela mulher deveria estar vindo de uma jornada, de uma vida toda cheia de confusões na sua vida sentimental, na sua raça, na sua identidade, na sua religião, no seu culto, na sua adoração ao Senhor. Em tudo havia confusão naquela mulher, mas quando ela viu o cordeiro, ele falou assim, pois bem, respondeste bem, este que está com você hoje também não é o seu marido. Aquela mulher entrou numa crise, porque ela vinha por muitos dias pensando assim, o que acontece comigo? Por que eu já estou no meu 5º casamento, 6º casamento? 6ª união estável, não é nem casamento ainda. Minha vida sentimental é toda quebrada, toda destruída, nunca dá certo. Por que isso acontece? Porque ainda não tinha conhecido Cristo. Mas a partir daquele momento, aquela mulher complicada e perfeitinha, como dizia a música aqui agora é irmão em Cristo, né? Rodolfo, então era a mulher complicada e perfeitinha, a mulher de fases.
quando encontrou com o Cristo, acabaram-se todas as complicações. Aquela mulher saiu e ganhou uma cidade para Jesus e falou assim: venham, eu encontrei o Messias, eu encontrei o prometido das nações, eu conheci o Cristo, e Ele mostrou tudo quanto eu tenho vivido. Então, a partir desse momento que eu agora conheço o Cristo, todas as confusões da minha vida têm que sair. Por quê? Porque Ele me incluiu. Não foi a mulher samaritana que puxou a conversa, não, foi Jesus. Olhando para todos aqueles que a religião havia excluído da mesa do Senhor. Em 2 Samuel 9, de 1 a 13, que nós lemos no início da mensagem, vocês acharam que eu tinha esquecido, né? O que o pastor leu? Nós vemos exatamente a simbologia de tudo isso que eu estou dizendo. Um rei convidando um homem coxo, esquecido, numa cidade chamada Lodebar, para se assentar à sua mesa como um dos seus filhos. Com quem que a gente se identifica aqui hoje, meu irmão? Nessa história toda. Temos 3 personagens principais aqui. Nós temos o coxo, nós temos Ziba, e nós temos o rei. Com quem que a gente mais se parece nessa história? Um dia, a gente se pareceu com o coxo. No verso 3, lá de 2 Samuel, capítulo 9, Davi diz assim: há alguém ainda na família de Saul, por quem eu possa mostrar lealdade por amor de Jonatas? Então Ziba falou assim: ah, sim, Senhor. Há um filho de Jonatas, Mefibosete. Porém ele está em Lodebar. Então Davi manda chamar. E o que significa Lodebar? Lodebar era uma dessas cidades para colocar gente excluída. Lodebar era uma dessas cidades para colocar gente esquecida. Lodebar era um lugar para colocar gente miserável, gente com problema, gente que era problema para os outros. E um dia, meus irmãos, nós fomos encontrados pelo rei. Um dia o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com um banquete muito bem preparado, com uma mesa pronta, foi lá e nos chamou, mandou nos chamar. Falou assim: há alguém ainda que possa sentar na minha mesa? Pois é, então vai lá, chama a Sara, chama a Ariana, chama a Tati, chama o Rafa, chama o Daniel, chama cada um para a minha mesa, porque eu preciso deles aqui. E é curioso que no verso 7, se a gente for lendo ali, né, a gente vai voltar para aquela leitura, a gente vai ver que Mefibosete ficou com muito medo. Poxa, eu sou filho de Jonatas, eu sei que Jonatas e Davi eram chegados, mas eu sou neto de Saul também, né? E Saul perseguia o rei. Então você imagina que situação de Mefibosete. Vamos tentar pensar no lugar dele, como que você se sentiria? Como você ficaria? O rei mandou te chamar, aquele que tem um cetro na sua mão, que se estendendo para você, ele pode te matar ou pode te abençoar. Então no lugar de Mefibosete, o que aconteceu? Ele falou assim: fui chamado para me assentar, para me apresentar diante do rei. Agora eu preciso saber o que vai acontecer comigo. Será que ele quer se vingar de toda a perseguição do meu avô? E aí o verso 7 diz assim: fique tranquilo, Mefibosete, eu te chamei para mostrar a bondade de Deus para você. A Bíblia diz, lá nos versículos preferidos dos calvinistas, em Romanos capítulo 8, que Ele nos escolheu, nos chamou, nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. Um dia Jesus Cristo te chamou também. Pode ocorrer que hoje seja o dia que Ele está te chamando para a mesa. Pode ser que hoje seja o dia que Ele está te fazendo um convite para se assentar à mesa dEle. E se Ele estiver fazendo esse convite, como um dia fez para cada um de nós aqui,
ele falou assim: olha, eu estou te convidando para vir se apresentar diante de mim, mas não é para te julgar. É para mostrar a minha bondade e lealdade com você. Glória de Jesus. E aí no verso 8 de 2 Samuel 9, você vai ver Mefibosete se prostrando diante do rei, de joelhos, em reverência, e dizendo assim: rei, eu sou pior do que um cachorro morto. Eu valho tanto quanto um cachorro morto. Por que que o Senhor foi dar sua preciosa atenção para um homem como eu? Isso fala da consciência de pecado. Vocês lembram quando a gente leu aqui que Jesus propôs uma parábola e ele disse assim: um devia 50, outro devia 500. Vocês lembram disso que a gente leu aqui hoje? Quem vai amar mais? Ao que for mais perdoado. Amém? Então significa, pastor, que quanto mais eu pequei antes de conhecer Jesus, melhor vai ser meu relacionamento com Ele? Não. Significa que quanto mais você conhece do seu próprio pecado, melhor vai ser o seu relacionamento com Ele. Não tem a ver com quantidade de pecado, mas com a consciência do próprio pecado. Porque 2 homens subiram para orar diante de Deus. E um falou assim: Senhor, eu jejuo, eu entrego o dízimo de tudo. Eu sou uma bênção. Toda honra e glória para o Senhor, mas um pouco de honra e glória para mim também. Porque eu sou bom. E aí um publicano subiu para orar também e falou assim: miserável pecador que eu sou, Senhor. Tenho vergonha até de falar com o Senhor aqui, mas vê o que dá para fazer aí por mim. Tem misericórdia e graça e derrama sobre mim o teu amor, né? Vê o que dá para fazer por mim é bom, né? Vê o que dá para fazer por mim aqui. E Jesus fala assim: qual dos dois foi justificado? Perdão. O que teve conhecimento do próprio erro. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: o inimigo ele age assim, ó. Você peca, o inimigo te acusa. Mas de novo, Alisson, caindo nesse mesmo pecado? Tá feio o negócio, hein? Diz que é crente ainda, hein? E aí o Alisson vai ter dificuldade de orar, de buscar Jesus. E aí o diabo fala: rapaz, você não vence isso mesmo, hein? Ele vai lá, cai de novo, e o diabo vem de novo, e de novo. Aí um dia o Alisson tem um encontro verdadeiro com Cristo, com Jesus, e ele vai lá e vence o pecado. Aí o diabo vem para ele e fala assim: nossa, você é bom, hein? Você venceu mesmo, cara. Estou admirado, viu? Rapaz, não sabia não que você era capaz de vencer esse pecado, não. Olha. Rapaz, o diabo tem coragem de falar assim: glória a Deus pela sua vida, viu? E daí você entra no outro pecado, que é do orgulho, que é o mesmo dele. Então, meu irmão, por mais que você hoje seja santificado pelo Senhor, por mais que hoje você já tenha vencido muitos pecados, por mais que hoje você já tenha saído de Lodebar e já está há muito tempo assentado ao redor da mesa do rei, lembre-se sempre de onde você saiu. Lembre-se que você saiu de um Lodebar. Lembre-se que você saiu de um estado miserável, pecador, cheio de problemas. E foi Jesus que te resgatou para trazer ele para o reino de glória do Filho, em nome de Jesus. Então, olha, meu irmão, nunca se esqueça de toda a obra que o Senhor fez na sua vida. Nunca se esqueça. E quando a gente começa a acertar em algumas coisas, corre o risco de ficar... Vou usar de novo aqui, desculpa, Alisson, falar tanto de você, mas como dizem os nordestinos, fica abestado. Então você começa a acertar, fica um abestado. Aí pronto, aí começou a acertar, aí todo irmão que está em pecado ainda começa a excluir da mesa. Não, meu irmão. O seu irmão ainda está errando em coisa pequena, lembra que você também errou. Seu irmão ainda não está acertando em coisa tão simples, para você parece tão fácil. Lembra o tanto de trabalho que você já deu para o Senhor e que você está olhando para um espelho daquilo que você era. Tenha misericórdia com seu irmão, chama ele para a mesa e fala assim: meu irmão, eu vou te ajudar a vencer tudo isso em nome de Jesus. Aleluia. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Qualquer um pode se assentar à mesa de Jesus. E aqui a gente quebra toda a religião. Já vimos aqui a Bíblia provando que qualquer pessoa pode se assentar à mesa de Jesus. Ele não faz diferença entre aquele que tem 10 anos de igreja e aquele que nunca ouviu falar do Senhor. Na mesa dele todos são bem-vindos. A mesa do Senhor ela é inclusiva. A mesa do Senhor recebe. Jesus falou assim: aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Olha aí.
aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Acredite, meu irmão, não espere ficar pronto para ir para o Senhor. Não espere se santificar para ir para o Senhor, porque você não consegue se santificar se você não for para Ele. Ele não é o fim para aquele que obteve santificação, Ele é o meio pelo qual as pessoas se santificam. Você vai quebrado para Ele, vai destruído, vai do jeito que for. Ele diz assim, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele disse, aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, meu irmão, não importa como você estiver, a Bíblia diz assim, venham como estás. E quando você vier, Ele vai fazer a obra de regeneração na sua vida, e vai nascer de novo agora um novo homem. E sabe o que é legal? Na mesa, ninguém consegue ver a paralisia das pernas. Então quando você é coxa, é paralítico, é pecador, né, no sentido figurado aqui da palavra que a gente tem aqui, estava naquela situação de Lodebar, esquecido, excluído, descartado, porque era um problema para os outros, não deu resultado para nada. Jesus te chamou, te colocou na mesa de um jeito que quando todo mundo olha para você, nossa, que bênção. Nem dá para perceber os erros. Por quê? Porque a mesa do Senhor cobre os seus erros. O sangue de Jesus cobre o teu pecado. Como nós oramos aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi condenado por causa das nossas transgressões, diz lá em Isaías capítulo 53. Agora, se todos podem se assentar na mesa, então temos uma garantia então de que todos são salvos? Aí entra um ponto interessante agora. A mesa é inclusiva, mas o reino é exclusivo. Aqui que é o ponto, porque todos nós fomos chamados para uma mesa. Agora depende da resposta que eu dou na mesa, se eu vou acessar o reino ou não. Amém? Então eu vim para a mesa do Senhor imoral, impuro, pecador, promíscuo, falando palavrão, contando mentira, enganando os outros, devendo de propósito, sem querer pagar, dando calote, sem vergonha, miserável. O que mais que pode falar aqui, gente? Estou lembrando de Lodebar, tá bom? Do meu Lodebar aqui, estou lembrando do meu Lodebar. Cheio de problemas, cheio de trauma. Eu vim para a mesa. Só que agora na mesa o Senhor fala assim, olha, você poderia ser tudo isso, mas agora você está numa mesa de rei. Vamos comportar direitinho? A Bíblia fala sobre estarmos na mesa do rei. Ela fala assim, quando você estiver na mesa de pessoas importantes, coloca uma faca na garganta. Tem dois sentidos, né? Um que é para não comer muito, o sentido literal, mais próximo, né, do literal dessa palavra, quer dizer assim, coloca uma faca na garganta e diz, come menos, não fica querendo parecer um esfomeado porque passa vergonha. Quando não é mesa de rei, é mesa de gente assim, simples que nem a gente, não tem problema não, come com a mão, come, vai que vai, estou com fome, quero comer. Mas quando a Bíblia fala assim, come na mesa do rei, é diferente. Tem um comportamento, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem um comportamento para esse ambiente, entendeu? Então o Senhor recebe qualquer um na mesa dele, mas não quer dizer que Ele queira que aquela pessoa continue para sempre sendo aquele qualquer um. O Senhor recebe qualquer um na mesa dele, mas qualquer um que queira uma mudança para aparecer com o reino dele, com o comportamento celestial, com o comportamento de reino que Ele estabeleceu. O céu tem uma cultura, e a cultura do céu precisa ser estabelecida na minha vida depois que eu tenho um encontro com Jesus na mesa. Não é a cultura do céu que se dobra à minha cultura, não é a cultura do céu que precisa ser flexível às minhas culturas, mas é a minha vivência, meu comportamento, minha história, meus traumas que precisam se dobrar à cultura do reino, e eu preciso me inserir na cultura dela e me comportar do jeito que Deus quer que eu me comporte. O maior exemplo de gente que estava na mesa de Jesus, e que esse a gente pode garantir que não foi salvo, é Judas Iscariote. Mas a mesa é inclusiva, recebeu até o traidor? Recebeu, opa, sentou na mesa e molhou o pão no prato ainda. Foi chamado de amigo pelo próprio Jesus, mas não mostrou o comportamento ideal. A mesa é inclusiva, recebeu o traidor, recebeu o 880 que era Pedro, recebeu João, que queria meter fogo na cidade inteira porque ele não recebeu Jesus.
Recebeu todo mundo, tudo cheio de problema, tudo cheio de BO. Mas Judas Iscariote estava sentado, incluído na mesa que o Senhor chamou ele para estar incluído, mas não se comportou direito. Só acessou a mesa, não acessou o reino. Jesus disse que seria melhor que nem tivesse nascido aquele que traiu o Cristo. Então a gente entende que esse foi condenado. Então, estar na mesa não significa que você é salvo. Estar sentado numa igreja não significa que você conhece Jesus, amém? Estar assentado numa igreja, ouvir um pastor pregar todo domingo, não significa que eu conheço Jesus. E eu tenho que me preocupar com isso, porque talvez eu esteja achando que eu já conheço Jesus, porque estou vindo na igreja. E eu estou muito longe de conhecer, e Jesus está querendo se revelar e se mostrar, e quer que a gente conheça Ele, a gente não conhece porque a gente pensa que já deu, que é só ir para a igreja. Mais do que isso. É bem mais do que isso. Então você aqui está somente à mesa, meu irmão. Não quer dizer que você está no reino. A porta é estreita e o caminho é apertado. E a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Inclusive, vamos abrir nessa passagem, Mateus capítulo 22. Vocês estão comigo ainda? Glória a Deus. Mateus capítulo 22. Do verso 1 até o 14. Todos acharam? Amém. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho, ou seja, uma mesa inclusiva, uma mesa que põe todo mundo ao redor dela. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas esses rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos, com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Olha aí, gente, tudo está pronto já. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros, ainda atacando os servos, maltrataram-nos e assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois as esquinas das ruas, e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Olha que coisa interessante, gente. Vou fazer uma pausa aqui na leitura e entender. Tudo estava pronto já, era só entrar no tudo pronto, não quiseram. Condenação já foi para esses já. Fogo na cidade, incendiou a cidade e matou, assassinou, aniquilou todos aqueles que rejeitaram. Ele era um rei importante, a parábola de Jesus. Então agora tudo está pronto, já que esses não quiseram, vamos para os outros. Gente boa, gente ruim, não importa, traz todo mundo ao redor da mesa. A mesa do Senhor, ela é assim. Verso 11: entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais, e indagou-lhe: amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, as trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui a gente confirma o que eu falei agora há pouco, que na mesa do Senhor tem um comportamento ideal, que se a gente não viver dentro desse comportamento, se a gente não se adequar a esse comportamento, a gente não acessa a próxima parte, a gente é excluído ali. A mesa do Senhor foi inclusiva? Foi, porque me chamou a você,
Hoje nós estamos aqui porque o Senhor nos incluiu, apesar de nós não podermos entregar nada para Ele, amém? Estávamos lá em Lodebar, esquecidos como um problema, mas fomos chamados pelo rei para sentar na mesa dele. Agora, acontece o seguinte, se eu não trocar de roupa, eu vou ser descartado depois da mesa. Se eu não trocar de roupa, eu sou excluído depois da mesa, porque a mesa é uma oportunidade de eu me adequar à cultura da mesa. Vocês estão entendendo isso, gente? A partir do momento que eu me assentei à mesa, se eu não trocar de roupa, o que significa trocar de roupa? Trocar de comportamento. Nós nos falamos aqui de entrar uma prostituta aqui com a roupa de trabalho dela? Pela roupa a gente consegue perceber o comportamento das pessoas. Tem gente que usa roupa para disfarçar quem ela é, né? Mas não vamos entrar nesse mérito não, vamos só dizer assim que cada pessoa se veste do jeito como ela é. A roupa fala de quem ela é. E aquele homem não estar vestindo as vestes nupciais, ou seja, ele não estava vestido de acordo com o ambiente que era de transformação, de mudança de mente. Vocês estão entendendo isso? Não sei se estou conseguindo ser claro aqui. Mas aquele homem se assentou numa mesa vestindo a mesma roupa que ele tinha no mundo. Aquele homem encontrou com Jesus e continuou fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes de encontrar com Jesus. Aquele homem foi convidado para uma igreja, para um lugar onde ele poderia ouvir uma palavra, por pessoas que orassem por ele, mas ele continuou fazendo as mesmas coisas. Então Jesus ele recebeu o coxo, recebeu o samaritano, recebeu o homossexual, recebeu a mulher, recebeu, todo mundo recebeu. Mas o convite dele é o seguinte: mulher, cadê aqueles que te condenavam? Não sei, Senhor, todos saíram daqui. Pois eu também não te condeno, mas agora vá e não peques mais, porque eu posso até te receber na minha mesa do jeito como você está, mas não quer dizer que você vai ficar assim para sempre, porque melhor do que ter você na minha mesa como um miserável, é fazer de você alguém que está na minha mesa, mas que é vitorioso sobre todo o pecado e sobre todo o erro. Então agora quando a gente olha para Jesus fazendo esse convite para nós, agora a gente entende que a mesa dele, no dia da ceia, pode servir a ceia para todo mundo. Mas o pastor, e a gente vai ignorar Coríntios 11? Não, o que significa comer indignamente? É não discernir o corpo de Cristo. Quando a gente come como se fosse uma refeição comum. Mas se vier aqui, a garota de programa, sentar aqui entre a gente, pegar o pão, pegar o cálice, e a gente falar para ela, ó, isso é o corpo de Cristo que foi dado por você, esse é o sangue de Jesus que foi dado por você, para a purificação dos seus pecados. Come e bebe. Se aquela mulher tomar com esse entendimento, não tomou com condenação. Mas ela foi incluída na mesa. Só que a partir daquele momento, ela precisa, urgentemente, mudar de comportamento, mudar de mente. Porque a mesa é inclusiva, mas o reino é exclusivo. Para irmos para a próxima etapa, nós precisamos viver de acordo com o comportamento que o céu estabelece. Então, o vinde a mim já está estabelecido. Mas o vai e não peques mais também está. A partir de agora eu não posso mais me comportar como me comportava no mundo. Então o que garante a salvação não é que eu estou à mesa, mas é que eu mudei de mente. O que garante que eu acessei o reino não é que eu esteja molhando meu pão no prato de Jesus, comendo junto com ele. Mas o que garante que eu acessei o reino é que eu me arrependi dos meus pecados e mudei de comportamento. Todos nós tínhamos alguma coisa que nos excluía da sociedade celestial. E talvez tenhamos até hoje. Todos nós podemos ser justamente olhado por Deus e visto assim, como alguém que não merece estar entre eles, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Com os anjos. Mas o Senhor ignorou todas essas coisas e falou assim, eu vou chamar mesmo assim. Porque eu quero que Ele aprenda com a gente a ser como nós somos. Porque esse é meu plano desde o início. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quando Jesus te chama para a mesa, meu irmão, Ele não está te levando para um destino, Ele está te trazendo de volta à origem dEle. Está te levando de volta para aquilo que Ele mesmo já estabeleceu lá no princípio, lá no começo. Que nós seremos parecidos com Ele, fisicamente e moralmente. Glória a Deus por isso.
Se nós formos encerrar essa mensagem com Lucas 22, 29 a 30, nós vamos ver que a mesa e o reino estão intimamente ligados. Então eu vou ler aqui Lucas capítulo 22, versos 29 a 30. Assim como meu Pai me outorgou um reino, eu também designo a vós, olha só, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. O plano do Senhor é muito mais do que só uma mesa. O plano do Senhor é um reino que está sendo estabelecido sobre a minha e sobre a sua vida em nome de Jesus. E dia após dia nós estamos sendo inseridos nesse reino, e estamos trocando as vestes, mudando de mente. Dia após dia nós estamos sendo transformados para sermos cada vez mais parecidos com aquilo que a mesa do Senhor propõe para nós em nome de Jesus. E por isso que lá em Colossenses, se coloque de pé. Colossenses no capítulo 1, verso 13 diz assim: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Nós que antes estávamos todos esquecidos em Lodebar, nós que antes estávamos todos sendo rejeitados e excluídos num lugar de miséria, nós que todos estávamos num lugar de pecado, de promiscuidade, de imoralidade, de inveja e de todo tipo de fruto da carne, fomos chamados para nos assentarmos à mesa do rei. Muito mais do que isso, em 2 Samuel no capítulo 9, o rei Davi diz assim: ele vai se assentar à mesa, vai comer na mesa como um dos meus filhos. O Senhor deu muito mais do que um lugar à mesa, Ele te chamou para a família dEle. O Senhor te deu muito mais do que um lugar ao redor da mesa, Ele te chamou para ser filho, filho adotado com direito de herança. Porque se Cristo é herdeiro de Deus, nós somos cordeiros com Cristo Jesus. Meu irmão, olha que coisa linda. A gente não podia fazer nada, a gente não fez nada e a gente ganhou tudo isso. Esquecidos que nós estávamos lá no pecado, mas o Senhor Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Feche seus olhos.